Olha, cara, se eu tenho uma certeza sobre o anime de Aoashi, é que a Hana é uma personagem foda. E uma das melhores personagens de todos os animes que eu já vi. E isso não é nenhum exagero. Esse episódio de Aoashi veio pra surpreender mais uma vez. Eu chorei. Caraca, moleque. Esse anime é bom demais. Espero que vocês continuem acompanhando aqui junto comigo. E ó, bora comentar mais esse episódio. E aí, galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E agora eu já digo pra vocês que sim, muito obrigado pra todo mundo que tá deixando o like, o dislike, compartilhando, comentando, se inscrevendo. E cara, eu quero comentar muitas coisas que rolou nesse episódio e de muita gente que tá reclamando essa mudança e nessa mudança do Aoi pra se transformar em um defensor, um lateral. Corrigindo o que estava no episódio passado, na verdade o que o Fukuda diz é que ele vai ser um lateral e não um zagueiro. A tradução da Crunchyroll estava errada e por isso confundiu muita gente, inclusive a mim mesmo. De toda forma, muita gente ainda ficou incomodada, mas não! Eu vou explicar pra vocês o porquê vocês não deveriam se incomodar com isso e a gente tem que parar com essa mania de achar que o nosso protagonista sempre tem que ser atacante, sempre tem que ser o cara mais poderoso, sempre tem que ser o fodão. Isso não existe na vida real. É legal de ver? É legal de ver, mas no futebol não é assim que as coisas acontecem. Então fica até o final desse vídeo para você poder entender um pouquinho mais sobre isso, porque você tem que manjar muito de futebol antes de só criticar o personagem porque ele não é mais um atacante. E bom, gente, primeiramente o que vai acontecer nesse episódio é que o Aoi ele não vai voltar para os dormitórios, pelo menos ele vai voltar bem mais tarde. E é então que ele fica vagando por aí, né, muito chateado e dá pra entender o personagem, cara. Você é mudado da sua, entre aspas, essência, que era ser um atacante, um cara que gosta de fazer gols, um cara que gosta de jogar ali no ataque, e ele é totalmente recuado para trás. Porque o lateral, assim como os zagueiros, fazem parte da última linha de defesa. Dessa forma, nós podemos ter laterais ofensivos e laterais defensivos. Para quem tá confuso, é simples, os defensivos normalmente eles ficam na cobertura, que é explicada aqui nesse episódio. Enquanto nós temos um lateral ofensivo que ataca a todo momento, que está sempre ali ajudando e municiando tanto o atacante como o meio de campo, nós também temos o lateral defensivo que fica para proteger e fazer muitas vezes essa linha de 3. Porque enquanto um lateral avança, o outro recua, ele fica mais recuado juntamente com os zagueiros, provocando linhas de impedimento ou então defendendo a zona do time onde pode rolar um contra-ataque e nesse contra-ataque o defensor ele tem que estar ali para proteger o time. Dessa forma, tem vários tipos de forma de um lateral jogar. Ele pode funcionar como um ala, subir mais. Um ala é quase que um meia. Normalmente, quando o time joga com 3 zagueiros, normalmente quem tá na lateral, dependendo se não for 5 defensores, às vezes, o lateral ele atua como ala, que é quase um meio campo, porque ele avança muito mais pra frente. Então sim, o Aoi ainda pode jogar ali pelo meio de campo, mais pra parte da esquerda, porque aparentemente acho que ele é canhoto. Pelo que deu a entender dos episódios, ele pareceu muito mais canhoto. Bom, de toda forma, o Aoi tá chateado pra caramba, dá pra entender, né, e tudo. E, pô, tá lá chateado, tá triste, não sei o que. E aí todo mundo começa a correr atrás dele. Legal que o Asari foi correr atrás dele, o Kuroda foi correr atrás dele, o Tachibana, o Otomo, todo mundo foi... O Togashi... Não, o Togashi foi dar uma volta. Mas bom, eles foram lá dar uma corrida, vão procurar onde que ele tá. E aí a Angry, que é filha do patrocinador, ela pega e avisa a Hana. Ó, Hana, o Aoi sumiu, né? A gente não sabe onde ele foi. Será que você pode tentar encontrar ele também? Porque todo mundo tá procurando, não tá achando ele, não sabe o que aconteceu com ele não voltou pro dormitório, pá. E ele vai ser encontrado lá em um posto de ônibus. E é aí que a gente dá uma cortada no episódio pra ver um pouquinho sobre o Fukuda e o quão inteligente é esse treinador. E por que eu digo que ele é inteligente, gente? Muitas vezes quando a gente vai parar e pensar num anime, a gente não pensa na realidade daquele anime. Ou seja, a realidade desse anime é o futebol. E um treinador, ele precisa conhecer as características emocionais, técnicas e táticas de cada jogador. Dessa forma, não é só habilidade, dessa forma não é só saber como a pessoa se movimenta, como ela pensa, como ela se desenvolve no jogo de futebol, mas como também a sua mentalidade. A parte mais importante hoje no futebol é muito mais a mentalidade. Graças a isso, a Europa teve um grande acréscimo e eles conseguem jogar um futebol melhor do que a gente tem aqui no Brasil. Porque é mentalidade, é uma cultura diferente, uma forma diferente de pensar. E o Fukuda, sabendo isso, o que ele faz com o Aoi Ashito? Ele
pede a ajuda do Nozomi, ele já avisa pro Nozomi, ó, vou transformar esse moleque em lateral. Só que assim, pra ele se transformar em lateral, primeiro eu vou treinar ele ali como atacante, tudo, pra ele se acostumar e tudo mais, né, ensinar o basicão pra ele, mas depois eu vou ter que recuar. E eu te peço ajuda pra isso, porque um lateral cairia muito bem no time profissional do Experion. E aparentemente, pelo que mostra nesse episódio, o Kuribayashi tem um interesse no Aoi Ashito. Por quê? Porque como um lateral, o Aoi ajudaria e muito em cruzamentos, em jogadas, visto que o Kuribayashi parece ser um meio de campo. Ele não parece ser de fato um atacante, ele parece ser um meio atacante. Dessa forma, como o Aoi já nos mostrou desde o começo do anime que ele tem um bom passe longo, ele sabe dosar os seus passes, ele vai aprendendo rápido, logicamente ele conseguiria fazer uma triangulação, porque os laterais são usados para triangulações. Vocês já viram aquela jogada que o jogador pega assim, tipo, tem um jogador no meio, é o meio de campo aqui, aí tem o lateral, aí ele toca aqui, o lateral sai correndo, ele vai lá em disparada, recebe a bola e já cruza na área. Mano, isso é triangulação. O Aoi, ele faz isso muito fácil, e com uma visão de jogo assim como ele tem, sabendo utilizar, ele vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Detalhe que tem muitos laterais que atacam também muito bem. Não é à toa que Cafu, Roberto Carlos eram caras totalmente ofensivos e bons. O Cafu, ele também era muito bom na defesa. De toda forma, o Fukuda, ele é muito inteligente porque ele soube trabalhar isso no Aoi Ashito. Ele percebeu ali que o Aoi estava ali perto e ele usou o Nozomi e, bom, muita gente vai se sentir desconfortável e falar o Fukuda é um tremendo desgraçado, eu também me sentiria chateado, mas o Aoi precisava desse toque para mudar a sua mentalidade. E para mudar a sua mentalidade, para ter algum tipo de mudança, tanto na vida quanto no futebol, você precisa de cabeça. Se você não compreender o que é melhor para o time, não jogue futebol. Futebol não se trata de joga a bola para o atacante e faz o que ele quiser. O Aoi tá compreendendo isso às duras penas porque ele nunca foi ensinado desde pequeno. Por isso que é tão difícil agora. E para incentivar ele, ele precisa desse choque de realidade. E é por isso que o Fukuda ele é tão duro e ele age com o Aoi dessa forma, sabendo quando ele se motiva, quando ele vai para frente, quando ele aprende. E isso faz parte da gestão de grupo. Quando um treinador ele sabe gerir esse grupo, o time voa. Tanto é que o Jorge Jesus arrebentou no Flamengo, o Abel Ferreira detona no Palmeiras e o Guardiola consegue fazer o que ele quiser com aquele Manchester City que os jogadores acabam acatando, porque eles sabem que funciona. Gestão de grupo é algo muito importante, é algo que o Fukuda sabe trabalhar muito bem e essa persuasão dele serviu nesse momento, né? Ele precisa de todo um conjunto de pessoas ali confiando nele, assim como o Nozomi confiou em certo momento, pra colocar os seus planos na prática, e a gente vê que desde o seu passado o cara já manjava, o cara já via lá na frente, ele sabia de todo o seu potencial e ele também sabe enxergar o potencial futuro de cada jogador e onde eles se localizam, em cada parte do campo. Dessa forma todo mundo foi procurar o Aoi Ashito e tem ali uma referência a um jogador chamado Túlio. Bom, não é o Túlio Maravilha, tá bom? É Túlio Tanaka, esse jogador é um jogador brasileiro, mas que foi naturalizado japonês e jogou até pela seleção japonesa. Detalhe que esse Túlio, ele já foi zagueiro, meio campo, volante e até atacante, pra quem não sabe. E foi um grande ídolo lá no Japão, viu? Não é à toa que ele é mencionado no anime. Bom, dessa forma todo mundo foi procurar ele e é aí que nós entramos em ação com a Hana. A Hana simplesmente arrebentou, foi procurar o Aoi, ela percebeu que ele estaria em algum lugar, mesmo que inconscientemente falando, que seria um lugar onde ninguém pudesse procurar ele, porque ele precisava desse tempo pra desabafar, chorar, ou então ficar lá parado pensando na vida, porque é um momento de estagnação, um momento de parada, um momento onde ele vê que ele não evoluiu, ou será que evoluiu, onde ele não sabe pra onde vai, um momento de confusão. A sua mente fica estagnada naquele momento com o Fukuda, mas aí aparece a Hana. A Hana chama ele pra comer e aí ela vai ir trocando uma ideia com ele e a gente percebe que o Aoi ele ainda tá muito preso ali na sua família, tanto que ele diz, mano, eu não vou largar do futebol por conta disso, mas ele olha com aquele olhar desesperado, tipo, eu não tô fazendo algo que eu não quero ir pra lateral, mas eu prometi pra minha mãe, como que eu prometi, como que fica aquela promessa, o que que eu faço, sabe? Eu não posso abandonar o futebol agora, depois de tudo que fizeram por mim. E aí eu fui me emocionando e tal, e a Hana falando, meu, eu não queria que você olhasse desse jeito, eu não entendo nada de futebol, eu sei que eu não entendo, eu sei que eu não sei o que você tá sentindo de verdade, mas pelo menos nesse momento, pense assim, é só futebol. Não é no sentido de, é só futebol, deixa pra lá. Não, mas é só futebol. O futebol é assim, às vezes você precisa de adaptação.
Pra quem não sabe, o Alaba, hoje que é zagueiro do Real Madrid, já jogou muito na lateral e já jogou no meio. Caras que têm mentalidade de grupo são os que mais se dão bem no jogo de futebol. Não é à toa que o Modric não precisa ser o excelente, o milionésimo craque do universo. Mas se ele for um jogador de equipe, ele sabe trabalhar muito bem no meio-campo, preencher os espaços, estar em todo momento, em cada parte do campo, se locomovendo como um volante. A mesma coisa um lateral. Então todo jogador no futebol é importante, mesmo que você queira que o Aoi seja atacante, porque ele tem que fazer gol, porque é o momento máximo do futebol é fazer um gol. Cara, se não tem lateral, não tem atacante, caramba! Quantas vezes eu vi o Palmeiras jogar e jogar muito na defensiva, por quê? Porque não tinham laterais que apoiavam. Não adianta o lateral ficar lá atrás e os meio-campos irem pra frente, porque você espaça demais o campo e outra, você não tem domínio territorial. Pra quem não sabe o que é um domínio territorial no esporte, é quando a maioria dos jogadores eles estão no ataque encurralando totalmente a defesa. Sem os laterais isso não é possível, e também sem os laterais não é possível defender numa linha de 3 quando um lateral avança e outro tem que ficar para marcar, porque senão fica um rombo na zaga, com espaços muito abertos, assim como a gente vai ver na explicação do Asari e do Togashi para o Aoi. E bom, é nesse momento que a Hana fala isso para ele, liga para a mãe dele, a Noriko, liga lá, bota o telefone e fala assim, tipo, fala com ela. E aí ela atende e tal, ela percebe que o filho dela que tá lá, e ela fala, ó, se não der certo, você volta pra casa, tá tudo bem, tá tudo legal aqui entre a gente, eu só espero que você continue bem. E, mano, que momento que eu chorei, mano. Porque, cara, a mãe dele é a motivação dele, sabe? A família dele foi quem apoiou ele nesse sonho. E pra ser um jogador de futebol, não necessariamente você vai ser um atacante, um meio-campo, um Ronaldinho Gaúcho da vida. Às vezes você pode ser apenas, se é que eu posso dizer apenas, um Sérgio Ramos da vida. Ou então outros personagens aí que você pode ver no futebol. E ó, Sérgio Ramos nem sempre foi zagueiro, viu? Ele já foi até lateral. Então jogadores que se adaptam, entendem a sua função dentro de campo, como o próprio Cristiano Ronaldo, que era um ponta e se tornou atacante, são muito melhores do que muito jogador que só fica numa posição fixa e é isso aí. E é então que nessa conversa com a mãe dele, que ele basicamente não falou nada, acaba motivando ele de novo, falando, não, eu vou persistir pela minha mãe, ainda tô mal. E é isso que é legal, o personagem mostra que ele ainda tá mal, ele não tá 100% motivado, ele ainda tá incomodado, aquilo ainda não desceu pra ele, então ele ainda tá triste, e eu entendo essa tristeza, e é legal porque o personagem é humano, porque ele vai pra lateral, a contragosto, mas ele vai continuar tentando, e esse é o importante do futebol, continuar tentando. E bom, aí ele come junto com a Hana, puta personagem foda, puta que pariu. Cara, que personagem incrível. Ela conseguiu motivar ele, ela conseguiu mostrar pra ele o caminho pra que ele continuasse tentando. Sabe por quê? Não só porque ela se apaixonou por ele e tudo mais, a gente já sabe que ela tá apaixonada, mas porque ela enxerga um futuro naquele rapaz. E ele precisa enxergar esse futuro. Enxergar igual ele estava antes, com aqueles olhos brilhando, mesmo agora passando para a lateral. E é então que todo o time vai meio que ensinar ele, né? Ele tem que aprender um pouquinho como que faz essa cobertura, porque embora às vezes você saiba isso na teoria, você precisa disso na prática. Porque na prática você realmente vai aprender como se defende. Até porque como vocês acham que os zagueiros eles avançam conforme o time vai avançando e recuam conforme o time vai recuando? Você precisa de uma linha reta para evitar provavelmente que alguém saia nas suas costas e não esteja impedido, e aí você perca na jogada e perca na corrida. Então o Asari e o Togashi vão servir muito para isso, e talvez o Akutsu também, porque ele vai ser passado de zagueiro para atacante. E por que ele vai ser passado de zagueiro para atacante? Vocês sacaram? Vocês sacaram? Ficou óbvio, não ficou? Bom, se vocês não sacaram, eu vou explicar. Por que ele foi passado para atacante? Porque ele vai enfrentar o Ashito. Dessa forma, ele como zagueiro tem muito a ensinar jogando no ataque. Ou seja, nós temos o Asari, que também é um lateral, pelo que eu pude ver, um zagueiro lateral. O Togashi, que é um zagueiro, mas é um zagueiro que também ataca. Temos o Takeshima, que é o garoto do cabelo vermelho, que também vai ensinar. E temos o Akutsu, né? O Akutsu que quer peitar sempre ali o Aoi e tudo mais, né? Ele até tem uma breve discussão ali com o Kuribayashi falando, não quero que esse moleque fique aqui, quero que ele se dane, não sei o que, bababá. Mas no final eu acho que ele vai acabar ajudando a contragosto e sempre daquele jeito idiota dele, mas vai acabar ajudando o Aoi de algum jeito. Porque ele como atacante pode mostrar as falhas e onde que ele pode melhorar ali na parte da defesa. Ensinando mais na parte prática do que explicando necessariamente falando. E é aí que nós vamos para mais um jogo ali deles, é um jogo treino do time A contra o time B.
E agora fica aquela curiosidade de como que isso vai rolar, porque o Aoi já percebeu que a visão é de um campo todo. O lateral ele fica muito mais atrás e a visão é totalmente diferente da que tem um atacante. Antes o Aoi fazia mais um pivô, só que agora ele faz mais um lateral. E para laterais a gente não precisa necessariamente que sejam fortes ou muitas vezes rápidos. Na verdade o lateral ele é bem adaptável, podendo o lateral atuar no meio de campo também e voltando para lateral ou até atuando como zagueiro, um terceiro zagueiro no caso, para times que jogam em uma linha de 4. Dessa forma o lateral se torna um dos personagens no futebol mais adaptáveis e ele pode entender muito mais o jogo do que muito atacante, do que muito meio campo, que fica focado mais no meio campo, vai para um canto, vai para o outro, mas não corta ali para as laterais. Então a lateral tem uma grande visão de jogo. Então, cara, tô ansioso demais, tô curtindo muito a Aoashi. Eu espero ter explicado pra vocês o porquê isso não é ruim dele ter ido pra lateral. Eu ainda acho que ele pode passar um pouquinho mais pra frente, até porque como um ala, por exemplo, jogando como ala e não lateral, ele atuaria mais na parte do meio de campo, mas não seria no meio de campo no meio-meio. Ele seria mais como um meia-direita ou meia-esquerda, dependendo de onde for jogar. E ao mesmo tempo, na parte de defender, ele atuaria mesmo como um lateral, recuando totalmente junto com 3 ou 2 zagueiros. Dessa forma, a Aoashi impressiona, porque, cara, é muito realístico na parte de futebol, tanto a parte do treinador, tanto a mentalidade como ele trabalha todo o time, e melhor do que isso, hein? Mostrando o futebol de uma forma legal e não arrastada e chata pra caraca. A Aoashi é incrível, meu Deus do céu. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Eu já disse e repito mais uma vez, não prometo que vou gravar de todos os episódios. Acredito que posso tentar, mas não garanto nada, tá bom? Peço que me perdoem, mas pelo amor de Deus, Mano Joe aqui tem vida, precisa viver, precisa sair, precisa fazer algumas coisas da vida também, além de só ver anime, né? Dessa forma eu encerro aqui o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Os 11 mil espectadores que eu vi no último vídeo. Nossa, fiquei bem feliz com bastante gente comentando de futebol, porque eu adoro futebol. Espero ter esclarecido algumas coisas pra vocês. Se vocês têm algo a acrescentar, coloquem aí embaixo. Se tem algo que eu errei pra vocês, coloquem aí embaixo também. Até porque o futebol é dinâmico. A minha visão não é 100% absoluta, muito menos a sua e a de ninguém. A gente se entende basicamente entendendo um pouquinho mais de futebol e conversando sobre, tá bom? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Um beijo, galera. Fui!